Olá pessoal, estamos de volta com mais uma edição do ClimaCast mensal, que além de olhar para a previsão do tempo, nós também olhamos para as projeções climáticas e tentamos entender o que pode vir a acontecer nos próximos meses no estado do Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, então começando a nossa análise aqui do ClimaCast, antes da gente ir para a parte mais projeções climáticas, como de praxe, vamos falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, porque a gente tem algumas movimentações interessantes acontecendo no estado do Rio Grande do Sul nesses próximos dias. Começando com a previsão agora aqui para as próximas 24 horas, para o dia 17 de outubro, nós vemos que mais uma frente fria, mais uma área de baixa pressão se forma e avança em direção ao estado, trazendo bastante precipitação, principalmente na porção noroeste do Rio Grande do Sul. Aqui a gente pode esperar volumes expressivos de chuva, falando aí de chuvas acima de 70, 90, podendo chegar próximo à casa dos 100 milímetros, tá? Se espera chuva praticamente em todo o estado, bastante umidade, mas quando a gente olha aqui essa porção mais sul, né, e leste do estado, já não tem tanta precipitação, pelo menos não no dia 17. Esse cenário muda um pouco no dia 18 de outubro, onde a gente vê que essa chuva ela se espalha por mais regiões, ainda que em um volume mais baixo, né? Nós estamos falando aí de chuvas de 20 a 40, 60 milímetros. Algumas regiões aqui na área mais central do estado podem ter chuvas mais expressivas, acima de 60, 70 milímetros, mas são mais pontuais. E a gente já começa a ver um cenário de menos chuva sendo traçado para a porção mais Cone Sul, né, aqui do estado do Rio Grande do Sul. Essa frente avança para outros estados como Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, deixando aí no dia 19 de outubro um cenário já um pouco melhor, ainda com bastante umidade, bastante nebulosidade, algumas precipitações, principalmente aqui na faixa leste e nordeste do estado, mas de forma geral esse volume ele vem reduzindo e aí a expectativa para o início da semana que vem é de um período ali de estabilidade. Mas vocês sabem que isso nós trazemos na atualização da segunda-feira. Já o impacto disso na temperatura, os próximos dias, né, vão ser marcados por temperaturas muito elevadas. A gente sabe aí que sempre quando antecede uma frente fria, né, uma massa de ar frio, nós temos o avanço aí de um aumento da temperatura, né, poderíamos dizer uma onda de calor se durasse tempo suficiente. Então, os próximos dias, principalmente o dia de hoje, vai ser marcado, de hoje, dia de amanhã, vai ser marcado por máximas bem elevadas. Algumas regiões podem superar a casa dos 30, 32 graus, mas a partir aqui do dia 17 de outubro, nós já vemos que a máxima sofre uma mudança e as temperaturas já começam a cair, principalmente na região por onde essa frente fria entra, né? Então, nós vemos aqui que no noroeste do estado as temperaturas máximas já caem ali para 18, 20, 22 graus no máximo, enquanto nas demais regiões a gente pode esperar temperaturas um pouco mais altas, chegando próximas a 30 graus Celsius. A madrugada do dia 18 ainda é uma madrugada de temperaturas amenas, né? A gente observa uma leve queda, mas nada muito significativo. Nós vemos que predomina aí temperaturas mínimas entre 16 a 20 graus Celsius, um valor bom, né, para temperaturas mínimas dentro desse cenário. Mas o que chama atenção é que a partir da madrugada do dia 19 vem a massa de ar frio e aí essas temperaturas caem de forma drástica, né? Nós podemos esperar aqui grande parte do estado com temperaturas entre 10 a 12 graus ou até inferior a 10 graus Celsius, ficando aqui nesse intervalo de 6 a 10 graus Celsius. E quando nós olhamos o nordeste do estado, região de serra, né, de maior altitude, nós podemos esperar temperaturas até inferiores a isso. Então, a partir do dia 19, madrugada do dia 19, madrugada do dia 20, são madrugadas que para essas regiões de maior altitude ou até de baixada, ficam mais propensa a risco de geada. Uma geada tardia, mas que pode vir a acontecer. Na segunda, a gente também volta com atualizações em relação às temperaturas. Bom, agora vamos falar um pouquinho das projeções climáticas em si, né? Nós acompanhamos mensalmente como que essas condições se dão, né, e vêm sendo previstas, principalmente aqui no caso El Niño, o fenômeno El Niño Oscilação Sul, que é um fenômeno que tem um impacto significativo no estado do Rio Grande do Sul, e, portanto, a gente segue acompanhando. O trimestre julho, agosto, setembro, que nós estávamos acompanhando, né, que foi atualizado agora, representou mais uma queda na temperatura da superfície do mar. Lembrando, né, que quando o mar fica mais frio do que a média, quando nós temos essas anomalias negativas, e se isso persiste por uma intensidade e tempo suficiente, isso pode levar a ocorrer, né, uma condição de laninha, que é o que os modelos estão projetando para nós, né, já trazendo antecipando essa informação. E nós vemos essa tendência, né? Desde abril, o oceano estava muito próximo à temperatura média dele,
ficou estável durante 3 meses, de abril a junho. Julho começou a representar uma queda e essa queda se intensificou agora no mês de agosto. Quando nós olhamos as condições, né, atuais da anomalia da superfície do mar, aqui é como se fosse um raio-x, né, das condições das temperaturas no oceano aqui no dia 11 de outubro, nós vemos que o Pacífico Equatorial, que é onde nós medimos a condição do El Niño ou da Laninha, segue realmente com águas muito mais frias do que a média. Isso vem acontecendo consistentemente, né, desde meados de julho. Então as temperaturas elas vêm caindo, elas oscilam porque isso é natural, mas a tendência é de continuar caindo, tá? E quando nós olhamos os modelos de projeção, o que podemos esperar para os próximos meses, aí sim nós vemos que grande maioria dos modelos, a partir agora de outubro, né, está abaixo do limiar considerado para a laninha. Então, para a gente caracterizar uma laninha, quais são as premissas? Nós precisamos que as temperaturas estejam iguais ou inferiores a -0,5, que é indicado aqui nessa linha azul, e que isso persista por 5 meses ou 5 trimestres móveis. Então, quando a gente olha as projeções, né, nós vemos que setembro ficou muito próximo, ainda tem aí, temos que esperar fechar o trimestre móvel de setembro para ver se de fato se consolidou já com anomalias de -0,5 grau ou não, mas aí nós vemos que outubro, novembro, dezembro até mais ou menos janeiro aqui, a gente tem grande parte dos modelos indicando probabilidade dessas anomalias ficarem abaixo de -0,5. Não só nesse modelo aqui, que é o modelo europeu, mas o modelo americano também aponta isso para nós, né? Um setembro muito próximo a -0,5, um outubro, novembro, dezembro, janeiro e até um fevereiro ainda aqui muito próximo do limiar. Isso faz com que a gente tenha probabilidade mais elevada de ter uma laninha ainda que fraca e de curta duração. Como eu falei, né? Se setembro fechar, aqui é um gráfico de probabilidade de ocorrência tanto da laninha, da neutralidade, quanto do El Niño. Então a gente vê que o mês de setembro, né, fica 50-50. Os modelos estão apostando nessa dúvida, né? Ainda não se sabe se vai fechar em -0,4, -0,5, então acaba ficando em 50-50. Se nós tivermos um setembro que já entra na classificação da laninha e os meses seguintes, como a gente pode observar, são de maiores tendências e maiores probabilidades de ocorrência da laninha, nós podemos sim ter uma laninha fraca, tá? Fraca, mas ocorrendo num período que a gente sabe que pode acabar refletindo num volume abaixo de chuvas no estado do Rio Grande do Sul, e é isso que a gente vai ver agora na sequência, como que ficam as projeções. Então, quando nós olhamos, né, os modelos internacionais, então aqui, novamente, o modelo europeu e o modelo americano em relação à anomalia, então essa variação da precipitação durante o trimestre de outubro a dezembro, né, então a gente vê isso indicado aqui, e aqui também no modelo americano. Quando nós olhamos o estado do Rio Grande do Sul, nós temos um consenso entre os dois modelos de que a probabilidade, né, os modelos estão projetando que para o próximo trimestre seja uma predominância de anomalias negativas, ou seja, que as chuvas se comportem um pouco abaixo do normal. Não quer dizer que não vai chover, isso é sempre importante ressaltar, porque o estado do Rio Grande do Sul é um estado onde a chuva ela acontece constantemente, né? Então não quer dizer que vá cortar as chuvas, a gente pode ter períodos mais longos de chuva, mas aqui essa projeção só nos diz que no acumulado total do trimestre pode ser que tenhamos um acumulado abaixo da média. Aqui, o modelo europeu que já dá o consolidado mensal, a gente vê que é de 10 a 50 milímetros abaixo da média. Algumas regiões do noroeste podem ter uma anomalia mais intensa de -50 a -100 milímetros, tá? E quando nós olhamos a temperatura, o cenário de temperatura já é um cenário aí de temperaturas acima do normal. Marcamos um inverno, né, com frios mais intensos, alguns meses, como foi julho, agosto, com algumas regiões com temperaturas muito abaixo da média, né? Então foi um inverno mais rigoroso, mas a tendência agora, pensando na primavera, caminhando para o verão, é com essa probabilidade de temperaturas acima da média. Então vamos ter um leve desvio negativo em relação à chuva e uma possibilidade de anomalia positiva em relação à temperatura média do ar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço a atenção e fica o convite para vocês seguirem nos acompanhando nas atualizações semanais do ClimaCast, assim como consultarem a previsão do tempo dentro do aplicativo do Smartcop. E nós nos vemos no mês que vem.